paz de Cristo, bom dia. Aleluia. Espero que você comece o seu dia já buscando a presença do Senhor. Já colocando os pensamentos no Senhor. Aleluia. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Muda meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Aos teus pés leva, Senhor, me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Aos teus pés, aos teus pés, nos quebrantamos diante de ti, Senhor, nos humilhamos diante de ti, nos colocamos aos teus pés, Senhor. O Senhor é o mais importante para nós, tu és a nossa vida, Deus. Queremos rogar a Ti, Pai, por todas, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o nosso coração. Mas principalmente, Senhor, por ser o nosso tesouro, por ajustar as nossas vidas, colocar os nossos olhos em Ti, nos resgatar para Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Toma a vida de toda essa galera que assiste a gente aqui, que acompanha, que está junto. Que o Senhor possa guardar as nossas vidas em nome de Jesus. Já dá um bom dia aí para você que chegou. Deus abençoe aí, falar aqui com Zinei. Oi, Zinei, bom dia, querida. Paz, Dimas. Silvia, Deus abençoe. Oi, Jaque. Deus abençoe. Meu amigo Luiz, Deus abençoe, querido. Rio, Deus abençoe. Lu, Deus abençoe, Lu. Dona Sônia, Mariane, Deus abençoe, bom dia. Paz a todos. Gente, eu queria falar sobre um assunto. Era pra, na verdade, a gente já ter gravado esse vídeo ontem, mas aí a gente teve uns contratempozinhos e aí não deu pra fazer. Então a gente deve fazer o vídeo hoje, amanhã e sexta, essa semana.
Inclusive eu estou pensando em realmente mudar para quarta, quinta e sexta, em vez de terça, quarta e quinta, tá certo? Talvez a gente fique com esse formato, né? Já que na sexta-feira, às vezes, né, você já tem uma live lá do culto da terça à noite, então para não ficar duas lives no mesmo dia, vou deixar a live da terça à noite do culto, que infelizmente ontem também não deu para fazer, porque a internet não estava legal lá na igreja ontem. Mas a gente começou um estudo aí no trecho de João capítulo 4 e foi realmente uma bênção, está sendo uma bênção, né? A gente deve ficar algumas semanas aí em João capítulo 4, começando a falar sobre Jesus e a mulher samaritana. Tem sido muito bom. Mas hoje eu gostaria de falar sobre ambição. A palavra do Senhor, o Senhor Jesus, ele falou sobre isso e eu gostaria que a gente dedicasse um tempo aqui agora para falar sobre esse assunto. Esses dias a gente tem sido muito tocado, né, sobre isso. A gente viu alguns dias atrás uma disputa aí de propriedade e pessoas matando outras pessoas por causa de propriedade, né, de terras eu entendo que eu concordo com o direito à propriedade, né? Mas a gente tem que também ter um limite no sentido de que a propriedade ela não é mais importante do que a vida do ser humano, né? E a gente vê que ela vai se tornando mais importante do que a vida do ser humano por causa da ambição. A gente tem visto também, essa semana, a notícia terrível, um policial que foi morto, né, num confronto com bandidos, por conta de um assalto a banco e o enfrentamento. Então você vai vendo que ali a ambição também opera. A gente vê em Brasília, no nosso Congresso Nacional, vê a corrupção que está no Brasil hoje, a gente fica estatalado de tanta corrupção, tudo isso por conta da ambição. A gente olha para as realidades de algumas famílias e vê lares que estão sendo destruídos porque ou o marido ou a esposa estão ambicionando algo. E nessa ambição deixam de lado todo o equilíbrio, todo o ajuste, deixam de lado o bem-estar da família, do casal, só por causa daquilo que está considerando importante somente para si mesmo. No trabalho, a gente vê isso, né? Pessoas dispostas a fazer e acontecer por causa da ambição. A gente vê isso na igreja, né? Pessoas disputando por conta da ambição, pessoas que se afastam da igreja por conta da ambição e pessoas até que abrem igrejas por conta de ambição. E realmente é uma situação que a gente precisa tocar nesse assunto, e Jesus falou sobre isso, né, em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 21, acho que coloquei já esse texto aí na descrição do nosso vídeo, se você quiser acompanhar aí, mas eu vou ler aqui, diz assim, Mateus 6, de 19 a 21, diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nossa vida, ela é uma vida tanto espiritual quanto material, né? E uma das questões dessa vida terrena aqui é essa, que enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai ter sempre uma dimensão material e sempre uma dimensão espiritual, emocional, né? E você criar o ajuste correto, o equilíbrio correto, o balanço correto entre as questões da materialidade e as questões da espiritualidade, né? Entre o lance da conexão com Deus, do servir o propósito de Deus, vamos tratar isso como vida espiritual, né? De estar conectado com Deus, de estar dentro do propósito, da sintonia com Deus, com o nosso Criador, e conectar isso com questões emocionais, nossos sentimentos, aquilo que a gente sente a respeito de nós mesmos, com relação ao outro, com relação às coisas, e lidar diretamente com a questão da materialidade, como, por exemplo, o dinheiro, como lidar com o dinheiro, como lidar com propriedade, como lidar com a necessidade que temos do alimento, do abrigo, de roupas, né? Agora que está fazendo frio, inclusive estamos numa campanha lá no Aprisco agora, arrecadando roupas, agasalhos aí para as pessoas que necessitam. Se você quer e pode trazer, ou aqui no Aprisco, ou então se você não pode trazer, nos informe aí, manda uma mensagem inbox ou até nos comentários aí, cita o nome aí da gente para poder a gente ir até você para retirar as suas doações, mas que a gente possa ajudar, né? Então, questão de abrigo, roupa, né? A gente tem que lidar com essas questões das nossas ambições, daquilo que a gente deseja. E não tem como a gente separar isso, né? Quando as pessoas tentam separar espiritualidade de materialidade, isso gera efeitos desastrosos, né? A vida do Senhor Jesus aqui na Terra, um dos aspectos da vida dele aqui foi justamente mostrar, né, a respeito de como lidar com essa tensão espiritualidade e materialidade. Paulo também expressa isso, né? Ele fala assim: eu por minha vontade já estaria com o meu Senhor, ou seja, já teria desapegado, desconectado dessa matéria. Mas se Deus quer que eu esteja aqui, então preciso viver para Ele e em função do bem de Deus na vida do meu próximo. E ele chega a dizer para mim: viver é Cristo e morrer é lucro, né? O Senhor Jesus uma vez foi questionado pelos seus discípulos sobre comida, né? E Jesus diz assim: rapaz, uma comida eu tenho que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Então veja, a ambição, ela não é por si só ruim. Existem ambições luminosas, né? E existem ambições trevosas. Existem ambições boas e ambições ruins, né? E ambicionar aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, não é ruim para nós. Então, quando Jesus diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, ele está falando assim, ambicione as coisas de Deus, ambicione a vontade de Deus, ambicione aquilo que Deus deseja para você. O problema da ambição trevosa é que essa ambição trevosa, ela geralmente está associada àquilo que se deseja e se busca fervorosamente, aferradamente, fora da vontade de Deus para a nossa vida. Então, assim, se nós sempre estamos ambicionando alguma coisa, e isto é uma realidade que a gente não tem como fugir, o Senhor Jesus nos convida a viver a libertação de ambicionar
não os tesouros terrenos, mas os tesouros espirituais. Olha, já que você tem ambição, já que você foi criado com ambições, com desejos, com vontade, com o intuito de conseguir, de alcançar, que isso seja dedicado à tua vida espiritual, que isso seja dedicado às coisas espirituais, aos tesouros do céu, e não e assim ficar livre do materialismo, né? do apego ou dos tesouros terrenos. E isso é uma palavra realmente que nos liberta, né? Pois aquelas pessoas que colocam sua confiança nas coisas terrenas, nas riquezas terrenas, nos prazeres desse mundo, vão certamente se frustrar. E o buraco é fundo, viu? É fundo. E não adianta a gente querer se abastecer, até mesmo naquela ambição disfarçada de religiosidade, porque tem isso, né? Tem aquelas pessoas que estão nas suas ambições, mas elas disfarçam isso de religiosidade, disfarçam isso usam até o nome de Deus dentro do processo, né? Mas na verdade estão vivendo para suas próprias ambições. Nós precisamos viver uma vida com Deus, não ignorar, óbvio, que a gente tem necessidades materiais também, mas viver uma vida diferente do ímpio, daquele que não conhece a Deus, daquele que ainda não regulou, não teve aquele encontro com o Senhor que fez a pessoa se arrepender e dizer: Senhor, eu agora já sei que Tu é que és o meu tesouro, a Tua vontade é que é preciosa para mim. E uma das coisas que esse texto deixa só de forma introdutória aqui bem claro é que aquilo que a gente ambiciona, aquilo que a gente deseja tanto, vai revelar sobre o nosso coração, vai revelar sobre a que estamos dispostos na nossa vida, né? Vamos adiante. O mundo que a gente vive hoje, né, onde você tem um crescimento populacional, onde você tem como é que se chama? As pessoas todas migrando, né, do campo para as cidades, né? Você vê isso acontecer, você vai gerando o acúmulo de gente na cidade, né? O êxodo rural, né, como diz a história. Você vai vendo que as cidades vão se formando, e dentro das cidades você já tem as desigualdades sociais, e você também vai ver, dentro dessas desigualdades sociais, uma alimentação das ambições humanas, ricos ficando cada vez mais ricos de um lado, pobres cada vez mais pobres do outro, a formação de comunidades, né, periféricas, e de como essas comunidades vivem também soterradas ali na marginalidade, muitas vezes na criminalidade, nas drogas, né? Quando eu estava falando mais cedo sobre a questão do policial, você vai ver que existe essa, né, a realidade das favelas hoje, no Brasil principalmente, é uma coisa muito séria, né? E esses novos condomínios do incentivo do Minha Casa Minha Vida, né, que poderiam sim ser algo maravilhoso, mas eu acredito que não houve um trabalho em todas as dimensões para que a coisa não caísse onde está caindo. Quando eu digo isso, eu estou falando porque a gente conhece algumas realidades onde esses condomínios estão se tornando meio que outras favelas desorganizadas. A gente sempre tem contato com gente que mora dentro desses condomínios, e de como em muitos deles a marginalidade já tomou conta, já criou um poder aí paralelo, e as pessoas estão meio que reféns, né, dessa situação aí. Isso é um assunto que vai gerar muita dificuldade, que vai precisar ser tratado de alguma forma pelo governo aí mais adiante, porque simplesmente removeu-se população, jogou para lá, e esse pessoal tá lá desassistido, meu irmão, desassistido.
Então, eu até uma época pensei na gente desenrolar um projeto pela fundação, né? Esse projeto iria se chamar Minha Casa, Nossa Vida, porque parece que o pessoal não tenha muita noção de que a vida é da comunidade ali, né? É cada um vivendo por si e principalmente reféns da maldade e da marginalidade. Então eu acho que precisa mesmo haver um trabalho nisso aí. E eu vejo por parte de nós hoje, principalmente os cristãos, parece que tem muita gente que vive o evangelho e que não atentou ainda que uma das coisas que precisamos viver dentro do reino de Deus é o cuidado com o necessitado. Meu irmão, minha irmã, parece brincadeira. O olhar para o pobre, o olhar para o necessitado é algo bíblico, algo de Deus no caráter do homem, a transformação do homem. O homem de Deus, a mulher de Deus, o homem transformado por Cristo, ele não ignora a dificuldade do outro, não. A luta do outro, ele ajuda, ele serve, ele age. Então, assim, eu sei que às vezes, por parte de algumas lideranças, e eu também tenho, né, na questão do aprisco, às vezes a gente tem essa preocupação de não se tornar apenas uma instituição social, porque a igreja não é isso de fato, né? Mas também não podemos ir para o outro extremo de achar de que a igreja, em seu exercício, em sua vida comum na caminhada, também não tem um impacto social onde ela esteja. Tem sim, de transformação de vida, de famílias, mas do socorro do pobre, do necessitado. Um pensador maravilhoso, morreu recentemente, John Stott. Eu vou ler uma frase dele aqui. Ele diz assim: os cristãos responsáveis sentem desconforto quando pensam na abundância e estão procurando desenvolver um estilo de vida simples, que seja adequado às necessidades, em face às necessidades do mundo. O que é que ele está dizendo? Que nós, como servos do Senhor, não é que a gente tem que viver vida miserável, né? Não. Mas a gente tem que procurar viver uma vida mais simples. Aí tem que evitar essa coisa de ficar ambicionando e acumulando coisas na terra, enquanto que o outro do lado está passando necessidade. Então, se Deus está te dando em abundância, não é para você acumular. É para que você tenha a sua vida em equilíbrio e para que você reparta com o que não tem, né? E a Igreja de Cristo é um instrumento maravilhoso para estimular que vivamos isso. Tanto através das contribuições, dos dízimos e ofertas que chegam na igreja, que precisam ser para isso também, né? As pessoas às vezes me perguntam: Alex, as pessoas dão dízimo e oferta na igreja, para quê? Principalmente para duas coisas o dinheiro chega na igreja, ou deveria servir para, né? Para que haja um mantimento do serviço da igreja, da pregação do evangelho, do anúncio do evangelho. Então você tem ali o investimento na própria obra missionária, plantação de novas igrejas, ou no serviço do culto ali. E a segunda coisa, para atender com mantimento aqueles que necessitam. É assim que a igreja funciona, é para isso que serve o dinheiro. Se tem gente A, B ou C usando o recurso da igreja para um enriquecimento pessoal ou familiar, ou seja lá o que for, meu irmão, vai dar conta diante de Deus, porque não é esse o propósito de forma nenhuma. E nem é esse o propósito pela qual as pessoas deveriam ir em busca de Deus, que é o que está acontecendo muito hoje. Às vezes, o que é oferecido para as pessoas irem em busca de Deus são as bênçãos materiais, e não o ajuste das ambições, da vida espiritual da pessoa, do conserto familiar, de onde precisa ajustar a sua vida, enfim. O que é o tesouro? O tesouro é aquilo que colocamos esforço para obter. Tesouro para nós é aquilo que a gente coleciona, que a gente junta, colocando esforço,
tendo zelo com aquilo, dando uma importância àquilo. Então, isso está... Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala dos tesouros na terra e tesouros no céu, ele está falando que onde está o tesouro é onde você está focalizando a sua ambição, né? O desejo que você tem, a inquietação para poder obter, para poder possuir, é onde você se satisfaz, né? É onde você encontra aquela coisa, que bom. Onde é que está isso? Aquilo que a gente ambiciona, como eu falei, revela o nosso coração. Revela onde é que está a nossa fonte de alegria, de contentamento. Essa fonte de alegria e contentamento está no Senhor? Pelo seu tesouro, nós nos desfazemos de qualquer coisa. Por aquilo que eu considero tesouro para mim, eu vou me desfazer de qualquer coisa para ter aquilo. E é o que tem acontecido. Muitas pessoas têm abandonado a sua vida com Deus, o seu serviço no reino de Deus, o seu serviço a Cristo, a sua vida com Cristo, porque estão ambicionando outras coisas. Muitas pessoas têm largado suas famílias, abandonado sua família, sua casa, porque têm ambicionado outras coisas, né? Você não vai ver Jesus em nenhum momento questionar esse fator ambição em nós, mas ele simplesmente questiona para onde nós estamos apontando isso. Afinal de contas, foi o próprio Deus que nos deu essa condição de ambicionar para que nós pudéssemos buscar aquilo que é bom, aquilo que é virtuoso, né? Para que nós pudéssemos buscar a Ele, né? E o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, me busque ambiciosamente, me busque de fato, se entregando completamente, né? É a forma como a gente deve buscar ao Senhor. Outra coisa que eu gostaria de destacar ainda é que, como Jesus sabe, né, que uma ambição distorcida dentro de nós vai distorcer um monte de coisa, vai trazer um monte de engano, de vícios terríveis na nossa vida, ele está falando, olha, ajusta isso, porque isso vai se tornar um lastro, uma base, né, de alegria na sua vida, que não vai fazer com que você se perca. Eu tenho uma ambição humana, carnal, de quem sabe um dia, quando eu tiver mais velho, conseguir ter uma moto Harley Davidson e tal, não sei o que. Há pecado nisso? Não. Agora, há pecado nisso se isso se torna um alvo tão importante para mim, ou um alvo onde eu apresento um desejo tão absurdo que eu fique, inclusive, depressivo se eu não conseguir isso, né? Não é que você não possa, poxa, eu queria tanto ter uma casa um pouco melhor, ou eu queria ter um carro um pouco melhor, eu queria ter um carro que eu não tenho, sei lá. Não é isso não é esse o problema de ambicionar que Jesus está falando. É aquela ambição radical da sua vida. E essas coisas não podem ser a ambição fundamental, radical da nossa vida. O nosso lastro de alegria e contentamento tem que ser o Senhor. E nele a gente vai aprender a estar feliz em qualquer situação. Você nem vai ficar triste quando você tem muito, porque Deus tem te concedido, mas você não vai colocar o seu coração ali. Antes você vai aprender a viver com liberalidade, com amor, abençoando a vida de muita gente. E nem vai ficar infeliz também quando você passa por escassez, por dificuldade, porque você vai aprender a ter contentamento não nas coisas, mas no Senhor. Não sei se vocês estão entendendo, quem estiver assistindo aí, dá um legalzinho. Gente, não esquece, tá? De quando você está assistindo aqui a nossa mensagem, de você compartilhar com outras pessoas aí na sua timeline. Eu já vi que o pessoal respondeu aqui, então tem algumas pessoas que estão realmente assistindo aí. Deus abençoe, né? Então, temos que ter cuidado para não colocar a nossa vida, o nosso desejo em coisas efêmeras, né? Vulneráveis, como Jesus diz. Olha, cuidado, porque ali a traça e a ferrugem corrói
e ladrões escavam e roubam. Então você vai colocar a sua esperança, o lastro da sua vida em uma coisa vulnerável assim? Não, Jesus está dizendo, coloca a sua esperança em mim, os tesouros do céu. Né? Às vezes uma outra coisa também que a gente percebe hoje é que a gente vive meio agoniado, né? Por exemplo, a ambição ela gerou um mercado, né? Por exemplo, você vê os modelos de computador, os modelos de telefone, né? Tudo tem modelos. Por quê? Porque o homem ambiciona sempre ter o melhor, né? Então, cara, você tem um telefone, aí daqui a pouco o cara lança outro telefone. E aí você já fica, poxa, mas o cara lançou outro telefone, e esse outro telefone já tem isso, já tem aquilo. Rapaz, eu acho que eu preciso disso. E aí você fica preso ali, né? Quer ver outra coisa aqui? O mercado da ambição e do super cuidado com as coisas terrenas gerou. Você vai vendo como as pessoas vão fazendo planos, né? Plano de previdência, seguro disso, seguro daquilo. Seguro de saúde, plano de saúde, previdência, sei lá, um monte de coisa. Tudo isso vai surgindo daquela expectativa da gente ter a nossa própria segurança a respeito das coisas materiais, né? E às vezes a gente fica... Não que isso seja errado, né? Você adquirir uma propriedade ou assegurar uma propriedade, não que seja errado. Mas a gente precisa tomar muito cuidado se a gente não está, de repente, entrando numa vertente onde a gente só se sente bem, contente, feliz, seguro e em paz, se tudo que nós temos estiver financeiramente assegurado, né? Ou terrenamente assegurado. E às vezes a gente pode estar colocando mais a nossa confiança nas coisas terrenas do que em Deus, né? O texto também revela que Jesus é completamente contra, né? Ele fala logo de cara, não acumuleis, a esse processo de acumular riquezas, né? Jesus ele fala sobre isso, que nós precisamos ter um limite. Jesus não está falando sobre você não ter uma poupança, sobre você não ter uma reserva, não, de forma nenhuma. Ele está falando que você precisa ter um limite, que você olha e fala assim, poxa, aqui é o suficiente, a partir daqui, tudo que Deus derrama, eu estou também derramando sobre a vida de outras pessoas. A gente precisa ter um limite, né? É como se Jesus fala a respeito daquele homem arrogante, né? Aquela parábola, ele fala sobre aquele cara que disse assim, olha, o meu celeiro lotou, encheu. Pô, o seu celeiro encheu, pô? Então, distribua a partir de agora. Não, aquele cara disse assim, eu vou destruir esses e vou construir outros celeiros maiores para eu poder acumular mais ainda. É esse pensamento aí que está errado. Não que você tenha um celeiro, não que você tenha uma reserva, nada disso. Mas que você diga, olha, isso aqui basta. Até aqui é suficiente para mim. Porque senão você vai ficar louco, aprisionado, aprisionada, e você não vai ter paz, não vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Você não vai conseguir ser livre dessas ambições. Então, assim, cuidado com a vida uma vida egoísta, a vida de luxúria e extravagância. Hoje, a gente vê que a luxúria e a extravagância tem sido exaltado. E meu Deus, a partir mesmo dos púlpitos a gente vê isso. É impressionante como muitas e muitas vezes há um pulsar de luxúria e de ganância, de extravagância, de ostentação, partindo de líderes, de homens que têm Jesus como seu, vamos dizer assim, como sua riqueza, ou dizem que tem, né? Mas precisam ostentar. Irmãos, isso é condenado diante de Deus. Queridos, isso não tem nada a ver com Jesus. Nada a ver com Jesus. Jesus era Jesus. Jesus tinha o sustento do ministério dele. Jesus andava ali com todo mundo, mas Jesus não andava ostentando, não. Jesus andava como os demais ali, né?
Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque tem mercado para isso. Tem pessoas vivendo disso e isso não agrada a Deus. Temos que viver uma vida, procurar viver uma vida mais simples, nos acomodando às coisas mais simples. Porque senão, sabe o que é que vai acontecer? Você sempre vai querer trabalhar mais para sustentar um novo modelo de vida, uma nova forma de vida mais ambiciosa, mais extravagante, mais luxuriosa. Tem que tomar cuidado com isso, né? Você tem que ver o que é realmente necessário para você viver. O que é que não está te aprisionando? O que é que não está fazendo você ter que fazer besteiras para poder manter um determinado status de vida? Às vezes tem gente também, eu conheci um cara também que ele não tinha muito status de vida, né? Ele era um cara que andava simples, andava até de chinelo, parecendo até um mendigo, mas a conta corrente, ó, monstra. Aí sabe o que acontece? Não tem a ostentação exterior da aparência ali, mas tem uma ostentação interior da segurança da riqueza. Então era um cara, pô, que às vezes o chinelo quebrava, ele não comprava outro, não. Ele pegava um arame e passava de um lado para o outro. Tipo, sabe, mesquinho. Isso também, a mesquinhez, né? A sovinice, né? A mesquinharia é também ambição, é também uma outra face da ambição material e que a gente precisa também tomar cuidado, né? Então, precisamos tomar cuidado com esses tipos de fantasia. Precisamos tomar cuidado em ficar achando que ter vida é ter riqueza, ou ostentar coisas ou tal. Não é, gente. Não é. Vida é algo que é só Jesus que pode dar e Ele pode resgatar a partir do momento que a gente alinha a nossa vida à vontade dEle. O que mais que eu gostaria de destacar para que a gente não fique preso nas armadilhas que prendem nossa alma, né? Jesus também fala de questão do tesouro nos céus sobre a questão de durabilidade, né? Olha a durabilidade. O tesouro terreno, ele é temporal. O tesouro nos céus, ele é um tesouro eterno. Então você vai se apegar àquilo que é temporal ou àquilo que é eterno? Você vai colocar teus olhos naquilo que é temporal ou naquilo que é eterno? Né? As decisões que você está tomando hoje, seja lá quais foram, elas estão pensando em coisas temporais ou em coisas eternas? Né? Segundo, ele fala sobre a questão de se estragar. Jesus fala, olha, o tesouro terreno, ele se estraga. Mas o tesouro celestial é indestrutível, ele não se estraga. Né? Então ele fala sobre a traça e a ferrugem, né? O daqui, qualquer terreno, qualquer tesouro terreno, com o tempo se estraga, meu irmão, minha irmã. Não tem jeito. Né? Pelo uso, pelo dia a dia, ou até se ficar parado lá. Quanta gente, em vez de repartir, deixou coisas paradas. Quanta gente tem um carro parado, podendo repartir com outro, ou com a obra de Deus. Quanta gente tem casas e casas paradas, podendo repartir com outra pessoa, podendo fazer um uso melhor daquilo ou transformar aquilo em um projeto para ajudar pessoas, né? Como a gente tem, por exemplo, tem uma pessoa que nos cede uma casa para que a gente desenrole um projeto lá, que é a Pai Nosso. Então, quantos poderiam fazer isso e não fazem? Entre em contato, fala. O que não falta é a gente para ajudar, né? Ah, mas eu não prefiro que fique lá parado, mofando, do que botar na mão de uma pessoa para depois tomar o que é meu. Meu irmão, se cerca, procure gente direita e se cerque de instrumentos jurídicos que permitam, e permita que aquilo seja usado para ajudar a vida de pessoas, né? Doe, entregue, oferte, né? Não fica juntando aí não. Seja livre disso em nome de Jesus. Você vai ver como isso traz uma libertação tremenda na sua vida, né? Outra coisa que Jesus fala sobre primeiro ele falou da durabilidade, que um é temporal e o outro é eterno. Depois ele fala sobre a possibilidade de se estragar, que um é destrutivo e o outro é indestrutível. E por fim ele fala sobre a vulnerabilidade da segurança. Um é vulnerável, ou seja, em qualquer momento você pode ser roubado de qualquer coisa terrena.
Já das coisas espirituais e celestiais, você não vai ser roubado. Porque quem é que vai mexer nas coisas espirituais que são guardadas pelo próprio Deus? Que bom é a gente ter como riquezas as coisas espirituais e que são guardadas pelo nosso Deus, né? Então, que nós possamos viver isso, nós possamos nos dedicar a essa perspectiva de vida. Com essas diferenças aí que você ouviu agora, fica mais fácil de você ver para onde é que você está direcionando a sua vida e para onde você deveria direcionar conforme aquilo que Jesus está ensinando. Com certeza, quando a gente direciona a nossa vida em prol da eternidade ou das coisas eternas, nós estamos desenvolvendo um caráter semelhante ao do nosso Mestre, do Senhor Jesus. E pode ter certeza, um dia a gente vai estar diante dele, face a face. E essas coisas todas serão colocadas em xeque, né? Comparativamente ao que ele nos ensinou e aquilo que vivemos. Que nós possamos orar para que o Espírito Santo... Porque tudo que a gente faz, a palavra está sendo ministrada aqui, mas você precisa orar para que essa palavra desça para o seu coração e o Espírito Santo comece a moldar uma vida diferente para você. Porque eu vou dizer para você, se libertar disso não é uma coisa possível para nós mesmos. É uma obra que só o Espírito Santo mesmo, só Deus pode fazer. Quer fazer com que a gente realmente foque naquilo que é eterno e se liberte das prisões das coisas terrenas ou do apego ou das ambições terrenas. Que o Senhor nos ajude a saber usar as coisas materiais de acordo com as direções espirituais na nossa vida. Em nome de Jesus. E se você quer saber, isso eu aprendi com meu pai, minha mãe, tenho vivido isso, tenho procurado ensinar isso para minhas filhas, eu e Carol juntos, que o investimento melhor que você faz com suas coisas materiais é na vida de pessoas ou no reino de Deus, porque aquilo você investe materialmente no reino de Deus e aquilo gera lucros espirituais, entendeu? Você investe materialmente, porém o resultado é espiritual. E você tem também o cuidado de Deus e o sustento de Deus na sua vida. E aí? Como é que estão as suas ambições? Como é que estão as suas ambições? Estão ajustadas à vontade do Senhor? Estão de acordo com o conselho do Senhor Jesus? Que Ele possa te ajudar e abençoar hoje nessa palavra. E que você possa, em nome de Jesus, eu sei que a palavra ficou extensa, mas como é um assunto importantíssimo, né, e eu estou procurando deixar esses vídeos aí gravados e estou também colocando para o SoundCloud e tal, eu estou fazendo questão de ser um pouco mais detalhista em alguns assuntos desses. Desculpa a demora, a arte de ser conciso não foi uma arte que eu ainda consegui desenvolver, mas vamos tentando, tá bom? Obrigado pelo carinho, por assistir aí, que Deus possa abençoar seu dia e que o Espírito Santo comece a remoer e tratar coisas aí dentro de você e que você possa, pelo poder do Espírito, realmente saber aonde posicionar as tuas ambições naquilo que é eterno, naquilo que é dos céus. Deus abençoe o nosso dia, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Abraço, gente. Deixa eu ver se chegou alguém mais no final. Que eu não falei ainda. A Gabriel tá aqui. Glória a Deus. Deus abençoe, brother. Que tudo vá bem em nome de Jesus. Sua vida e sua casa. Anne e Eduardo. Deus abençoe vocês, gente. Beijão, saudades. Eudinho, Tati também chegou por aqui. Gabriela. Velho Sena também por aqui. Galo também chegou por aqui. Parabéns, viu, Galo, aí pela premiação aí, meu irmão, que você está concorrendo. Marcelo, primão, Deus abençoe. Danilo, Deus abençoe. Leia, querida, Deus abençoe. Marcelo diz assim:
Enganoso é o coração do homem, precisamos sempre saber buscar a vontade e o querer de Deus em nós, pois podemos, na ignorância humana, desejar algo que não é da parte de Deus. Verdade. Luiz diz assim: ambição é sempre bom, a ganância que é ruim, não confundamos as duas palavras. Interessante, Luiz, essa perspectiva. Leila, paz, Leo, Deus abençoe. Marcelo, já falei. Velho Adriano, Deus abençoe, meu irmão. Paz. Jaqueline Antonelli, Deus abençoe. Saulo também, meu colega. Um abraço. Tina. Marcelo diz ainda: vivo na casa, cidade maravilhosa, e digo que a coisa está aqui muito complicada. Dizem que todos os dias, desde janeiro, todos os dias, tem tido tiroteio em vários locais. Olhem pelo Rio de Janeiro. Josman também, Deus abençoe, meu brother. Augusto entrou também. Luciano Oliveira, Renata Cravo, Nidão. Quem mais, gente? Pati Brito, Ludmila. Marcelo diz ainda, Marcelo hoje bem participativo, glória a Deus. Vocês podem participar, viu, gente? É doentio quando o homem busca demasiadamente seus desejos pessoais, independente se ele precisa ou não. O mundo atual impulsiona o consumismo exacerbado. Tarará, tarará, não dá para ler tudo porque aqui no live não aparece o comentário por inteiro. Rafael, William Albert também, professor William, Deus abençoe. Emily, querida, Deus abençoe. Bom, que Deus abençoe a vida de vocês. São essas pessoas que tiveram hoje aqui. Fica na paz de Cristo. Tá bom, gente? Vai compartilhando aí, quem sabe outros também podem assistir. Valeu? Fica na paz.